Dentro de 2 minutos, vamos falar de ZIC e, na sequência, já entra o Masterclass do Jorge. Bom, boa tarde a todos. Somos da Faculdade ZIC Internacional, uma faculdade de business, uma faculdade que tem como premissa aí ensinar gestão, ensinar marketing, ensinar táticas comerciais, fazendo um aglomerado, uma engrenagem, para que tua startup, a sua empresa, você profissional, aprenda a se desenvolver de uma forma mais eficaz, efetiva e mais produtiva para a sociedade brasileira, para a sociedade latino-americana e mundial. A ZIC nasce na Espanha na década de 60, exatamente em 1965, e vem aí alinhar forças com o mercado global, ou seja, temos hoje 15 sedes pelo mundo inteiro, certo? Onde uma delas, um dos campos, está situado aqui no Brasil, em Curitiba, escolhido a dedo, inclusive. Tá, pessoal? Então, o convite que eu faço para vocês é virem conhecer, principalmente nessa quarentena, nosso sistema de aulas online full. A ZIC Internacional não parou, como muitas faculdades e escolas pararam. Só para vocês terem uma ideia, o ensino fundamental, o ensino médio da ZIC, a graduação e os MBAs internacionais, eles estão acontecendo de maneira online full, ou seja, aulas ao vivo de segunda a sábado praticamente, tá? Nesse meio tempo, a ZIC, um pouco antes da quarentena, já trabalhava e estimulava o setor, digamos assim, entre aspas, disruptivo, ou seja, você empresário, empreendedor, a lidar com o 4.0, aprender a se adaptar a esse milênio de tecnologias e ferramentas que aproximam você do teu cliente. Exatamente. Mas não adianta somente a gente aprender a aproximar se a gente não souber, digamos assim, fazer o cara, ou a moça, ou o rapaz que está comprando lá do outro lado a sorrir. E são exatamente essas estratégias que a ZIC Business Marketing School trabalha dentro de suas premissas, tá? Então, dê uma olhadinha, daqui a pouco eu vou depositar ali no chat o endereço eletrônico, no www.ezic.br ou na ZIC Madrid, www.ezic.edu. São os dois endereços digitais da ZIC. No mais, no Instagram, estamos com o @EZIC Brasil, e o EZIC Brasil também no Facebook e no LinkedIn. Peço vocês que entrem lá, deem uma curtida caso achem algum material interessante, certo? E futuramente aí vocês podem, inclusive, concorrer desde vouchers a participar de aulas de MBA, certo? Como também aí a promoções, brindes e outras cortesias que a ZIC Internacional aí sempre vem ofertando para a sociedade. E falando em oferta, eu queria convidar vocês a participar gratuitamente, de maneira online e remota, a fazer aí as entrevistas para os MBAs internacionais e fazer a redação para o processo seletivo 2020/2, ou seja, o vestibular de inverno. É assim que a gente vai dando suporte para quem não pode, de fato, parar nessa quarentena. Sim, nós não paramos, voltamos a frisar. As aulas estão online, de maneira, eu diria até redondinha, com todas as engrenagens e um plus a mais.
a gente está ensinando você, espectador, a mexer com a sua ferramenta de um modo produtivo. Não é somente falar que você tem que ter uma webcam, ou um tablet, ou um computador. Não, é aprender a fazer gestão de todo esse processo. Tá? Os nossos professores que outrora também estão no mercado, certo? Trabalhando, eles trazem esse cheiro, essa experiência para esse ambiente online. Eles também vão dar suporte para você, empresário, que queira estudar na Ezequiel. Meu nome é Elton, falo em nome do Departamento de Atenção ao Aluno e ao Candidato. Hoje falo em nome da Ezequiel Internacional no Brasil e no mundo, certo? Vamos começar, mais uma palestra com conteúdo relevante, hoje na área de gestão e turismo, certo? O Jorge vai falar um pouco sobre táticas comerciais, ou seja, o que você que quer entrar nesse mercado, você empresário que já está nesse mercado, deve fazer de modo elucidativo, de modo prático, e dar uma ligeira olhada para outros cantos que outrora você não olhava. Tá joia? Jorge, seja bem-vindo. Agora é com você, meu amigo. Muito obrigado, Elton. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando, dedicando esse tempo precioso de vocês para nos acompanhar. É um prazer, uma satisfação. Nós temos já com a Ezequiel uma parceria de longos anos aí, e quero agradecer a Ezequiel, né, representada pelo Elton Maggi, que nos convidou aí para participar. Queria falar um pouquinho do que é o nosso ramo, né, agência de turismo receptivo, do segmento de turismo, para vocês entenderem, e a empresa, a nossa Agência Tours, eu já venho desde uma empresa familiar, que é de transportes de pessoas, né, com ônibus, vans, que é a Jordana Turismo. Em 2011, eu fundei a agência de turismo receptivo Agência Tours. E então a gente já vem com uma bagagem, uma experiência de transportes de pessoas, esses longos anos, e em 2011 a gente fez um upgrade para receptivo. Então, para vocês entenderem o que é a agência de turismo receptivo, a gente recebe os turistas que chegam na região nossa aqui, pelos aeroportos, Aeroporto Internacional Afonso Pena, bem importante aqui para a região, e a gente leva esses turistas a conhecer a nossa região. Então, falar de turismo, para mim, eu falo com paixão, é muito fácil falar do turismo, porque amo a cidade que eu nasci, né, aqui em Curitiba mesmo, sou curitibano, e então a gente conhecendo cada canto, cada ponto, turismo de experiência, para levar tudo isso, a informação para os nossos turistas que chegam aqui. Então é muito fácil para nós falar de turismo. Só que a gente passa num período agora em que a quarentena nos afetou de uma forma drasticamente, assim, a queda de transporte parou, né, de transporte de pessoas, e eu vejo também principalmente transporte aéreo, né, a gente vê os aeroportos todos parados, os aviões parados, uma crise que nunca ocorreu, acho que não, dessa proporção, seja desde a aviação, e isso vem impactando toda a cadeia nossa do turismo. Tanto pelo transporte de pessoas, que a gente não é permitido hoje, então isso reduziu drasticamente. Então eu quero falar desses setores que foram bem impactados. Nós temos aí como exemplo as academias de ginástica, nós temos alguns restaurantes, entretenimento, que são os cinemas, teatro, e a cadeia que foi atingida, abalada, é muito grande. E como hoje o foco é falar em turismo, né, que a gente vai falar um pouquinho da gestão, as táticas para vencer esse período, realmente como sair, porque o empresário, ele tem já no seu dia a dia que enfrentar vários problemas e ele tem que encontrar soluções. Então, por mais que essa é uma quarentena assim que foi o Covid-19 de grande proporção, que nunca ocorreu desse tamanho, atingindo mundialmente, né, global. Então a gente tem que vencer esses desafios e buscar todas as ferramentas necessárias. Normalmente o empreendedor, o empresário, ele já tem no dia a dia que vencer esses obstáculos. Então o que eu queria falar para vocês é como a gente, nesse momento, encontrar soluções. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, como a gente está participando das lives, e isso nos aproxima da nossa cadeia, no nosso trade de turismo, e então a gente está aproveitando esse momento para nos atualizar, tanto para verificar as dificuldades que os nossos amigos empresários, parceiros, fornecedores, todos estão enfrentando. Então esse encontro, utilizando as ferramentas aí online,
seja nas lives, no meeting, isso faz com que a gente perceba que a dificuldade de todos e encontre soluções em conjunto. A gente está usando esse treinamento, usando isso para treinar tanto a nossa equipe interna, muitos estão hoje home office, mas a gente treina a nossa equipe interna, mas está utilizando também para atingir os nossos vendedores. Quem nos representa no Brasil todo? No caso nosso, agências de turismo, a gente trabalha para operadoras de turismo, agências de turismo, e nós somos receptivos, somos quem entregamos os serviços aqui em Curitiba. Então, nós estamos nos especializando hoje, conversando com agências, com operadoras, para que vamos planejando roteiros novos. Como vai ser o pós-Covid para o transporte? Espaçamento de poltronas dos ônibus, das vans, até no aéreo também é uma preocupação grande. Então, toda a segurança em utilizar álcool gel, utilizar máscara, vai ser uma mudança completa pós-Covid. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quem está preparado para passar uma dificuldade vai estar na frente dos outros quando nós voltarmos ao nosso movimento. Quando começar a voltar, o pós-Covid, a gente voltar ao transporte, voltar a nossa economia a girar, quem se especializou, já estava preparado, ou aproveitou esse momento agora, ele vai largar na frente. Nós temos grandes exemplos aí, nós sabemos que no nosso ramo de agências de turismo, quem vendia emissivo para passeios internacionais, para viagens internacionais, o pós-Covid agora, a gente já é consenso em todos os empresários que vai ser mais voltado ao nacional. Então, entre nós que trabalhamos com agências e operadores, já sabemos que o turismo nacional vendido, Brasil, conhecendo o Brasil, vai ser, digamos, uma das soluções positivas, mas quem estudou isso e teve essa percepção logo no início, já conseguiu se preparar com a sua equipe, com novos roteiros, fazendo toda uma modificação na sua maneira de trabalhar, de encontrar os seus clientes. Então, eu acho assim, que quem estava preparado e fez uma gestão empresarial e está acompanhando hoje as novas oportunidades inclusive o Elton vai falar sobre a ESIC, ele já deu a introdução, mas que a gente está acompanhando aí os treinamentos, quem está se especializando em gestão empresarial, MBA, hoje a gente consegue ter uma visão global e poder aplicar isso no nosso segmento, aplicar regional, para trazer para a nossa realidade. Então, acho que a grande chave aí que eu queria passar para vocês é que vai ficar um legado pós-Covid, pós essa quarentena, em que a gente vai saber trabalhar muito melhor, a gente vai ter tanto um cuidado de humanidade, humanizando com o próximo, mas no setor comercial, no setor nosso empresarial, a gente também vai ter uma visão muito melhor e muito avançada. A gente foi empurrado digamos, para as ferramentas digitais de uma forma assim, forçado já a entrar nesse mundo digital agora, mais do que nunca, a gente ter treinamentos, né, seja online, seja à distância, que é o distanciamento que hoje a gente tem que passar por isso, a gente tem que estar participando, né, nós estamos em conformidade aí com toda a segurança de saúde, para que a gente consiga passar rápido, passar logo por esse período. Mas na parte empresarial, eu acho que é muito importante, é isso que eu queria deixar para vocês, esse comunicado, que quem estava preparado, já estava fazendo MBA, já estava em gestão empresarial, já estava na frente. E quem conseguiu hoje assimilar todas essas ferramentas de trabalho, quando tiver uma largada daqui 60 dias, ou 30 dias, ou 60, nós estaremos já muito na frente, vai ser como uma largada de Fórmula 1. Antes, existia um distanciamento muito grande entre empresas de grande porte, pequeno porte, microempreendedor, só que agora, nesse momento, nós juntamos todos os carros, digamos que o Pace Cars chegou na frente, segurou todo mundo, e todo mundo vai ter uma largada na economia daqui eu estimo em 30, 60 dias, ou um pós-Covid. O que eu digo com isso? Que quem estiver preparado vai poder utilizar muito melhor, com a sua equipe preparada, vai estar podendo vender melhor, e a gente aproveitar, quando eu falo de avanço tecnológico, táticas comerciais, não somente utilizar a tecnologia, mas é o momento da quarentena para que as empresas se
venham se readequar aí a sua estrutural mesmo. A gente fala de tecnologia, de digital, mas pensando também na parte, tem um tempo agora para os restaurantes, hotéis, toda a nossa cadeia, eu falo mais no nosso setor, no segmento, mas serve para todos os empreendimentos aí. Tanto nas reformas, né, para atender, ou seja, na fachada, na pintura, estrutura hidráulica, algum benefício que teria que fazer, pensando até em economia, que hoje é possível fazer umas adequações utilizando a energia solar, que hoje é uma realidade, aproveitamento de água de poço, existe uma série de coisas que pode ser utilizado esse tempo de quarentena agora para adequar. E além dessa parte estrutural que a gente pode aproveitar, realmente aproveitar, eu acho que o grande legado é deixar o treinamento, deixar as empresas preparadas com os seus produtos, organização. Eu percebo assim, que quem estava na frente com uma gestão empresarial, já se preparando com uma organização, que muitas empresas não conseguem ter uma organização plena, porque a gente, sabendo a parte teórica, a parte já complementando aí a gestão empresarial, acredito que se as empresas que tivessem redondas, acredito que um mínimo assim de 3 a 6 meses deveria ter um fundo de caixa para aguentar uma possível crise, que nem sempre é uma crise desse grande porte como teve, mas as empresas podem passar por uma crise, tem que estar preparada para isso. E preparada também na organização, não só financeira, mas com a equipe, né, ver se os seus produtos. Então, esse é o momento para que voltem a olhar para dentro das suas empresas e se organizem muito bem. Esse é um grande legado que vai ficar pós-quarentena, não só as cicatrizes que essa quarentena vai nos deixar, mas vai deixar um legado de coisas boas, que eu acho que vai permitir que a gente consiga aí, deixar muitas coisas preparadas, coisas boas, e será um mundo totalmente diferente na parte empresarial também. Ou seja, Jorge, se me permitir, a gente está acompanhando noticiários de economistas, inclusive de gestores da área de empresas, e muito se ouve, abre aspas, falar que não é voltar na estaca zero, muito pelo contrário, é você realinhar uma ótica de organização mesmo, não é verdade? Exatamente. Eu percebo, assim, com os amigos empresários, com todas as empresas, a gente tem conversado muito para passar juntos, e trocando essas ideias, a gente vê que a maioria dos empresários, porque a gente já tem os empreendedores, seja microempreendedor, seja um grande empresário, os empresários, eles têm no dia a dia que vencer muitos obstáculos, eles têm que dar respostas. A todo momento, ele tem que dar respostas novas, para novas soluções, para novos problemas. E para esse grande problema que nós estamos passando, é muito importante que todos estejam muito ativos e proativos. Então, é hora de arregaçar a manga e colocar os planos, os projetos, para passar logo por isso e passar com muita vontade de apresentar coisas novas para os nossos clientes. Eu acho que essa é a maneira, agora, esse é o ponto agora, é de a gente se mostrar positivo para a equipe. Nós temos muita esperança em que, ao passar dessa quarentena, o nosso segmento vai se fortalecer novamente. Como eu falei, Brasil vem de Brasil, nós visitaremos, convido todos vocês a também fomentar esse nosso turismo, né? A gente está todos aí querendo sair da quarentena, passar logo, então quando sair, tiver já um momento de segurança, saúde para todos, a gente vai seguir os protocolos de segurança, mas quando voltar, a gente já estejamos todos com esses planos de viagem a oferecer aos clientes. E hoje a gente está pensando já em Brasil, conhecendo o Brasil, que é dentro do nosso território nacional. Uma das questões é o câmbio, que está muito alto, e outra questão que está, só para vocês entenderem, que não está permitindo o emissivo para outros países, é realmente os bloqueios de fronteiras aí. Então, com isso, a gente espera o segundo semestre aí de 2020 para a gente já fomentar e fortalecer o turismo nacional. É isso que nós estamos esperando para o segundo semestre. Quando a gente fala lá, Jorge, que a gente vê empresários aí se readaptando no mercado, por exemplo, exercendo funções que não eram do seu métier e começaram a abraçar novas causas, novos serviços e produtos, inclusive, isso pode acontecer no setor do turismo? Justamente, a gente percebeu isso, e a gente percebeu as empresas e os empresários utilizando já todas as ferramentas possíveis
e ideias novas. A gente teve que se reinventar para criar novas soluções. Então, uma delas eu queria até deixar para você um exemplo aqui, porque o nosso turismo principal, a agência de turismo leva as pessoas a um lazer, a um passeio, conhecer lugares diferentes. Nessa quarentena, isso nos levou a ter até uma procura para um professor perguntando se ele poderia contribuir de uma forma assim, com conhecimento dele, para a gente contribuir e levar algumas informações aos clientes de uma forma online. E aí a gente teve a ideia, uma das soluções, é só uma dos exemplos, é levar um novo roteiro técnico, aproveitando o momento em que o professor pode palestrar, pode falar sobre um novo local aí que a gente pode conhecer. Eu vou citar um exemplo, uma aula com os alunos, uma aula assim sobre a hidrelétrica de Itaipu. A gente pode fazer um tour virtual e com uma informação bem técnica. Isso serve até para um currículo de um aluno, para o conhecimento de um empresário. Ele leva tanto o lazer, o prazer de estar conhecendo algo diferente, que é uma estrutura maravilhosa, mas com conhecimento técnico ministrado por um professor, um engenheiro, enfim, que pode nos passar essas informações e contribuir, enriquecer até culturalmente, mas também como currículo aí para um... Seria mais ou menos a agência levar o cliente para o Pantanal de maneira virtual, só que assistida, por exemplo, por um professor de geografia, para que ele explicasse como é que funciona o setor, qual que é o processo histórico, cultural da região, o que se fomenta, qual que é o comércio da região, dentre outras coisas. Seria isso? Exatamente. De uma forma virtual, a gente vai ter um conhecimento, vai agregar muito, né, conhecendo uma nova região. A gente pode fazer uma visita conhecendo a parte como se citou agora o Pantanal, falando sobre animais, sobre a flora, a fauna. Hoje nós somos o maior proprietário de Mata Atlântica. Então a gente pode explorar isso de uma forma virtual, com conhecimento, e aí fomentar, inclusive, nós temos a cadeia do turismo, ela é muito grande, Elton. Quem não conhece, aí, mas a gente fala em hotelaria, a gente fala quem está nos recepcionistas. Nós falamos no nosso setor de transporte, com ônibus, vans, e os guias que estão trabalhando, né? A loja de souvenirs que está nos pontos turísticos. A cadeia nossa de turismo é muito grande. Então, eu acho que a gente é o momento de se reinventar. A gente deu um pequeno exemplo, mas a gente pode fazer várias formas, aí, aproveitar, inclusive, os grandes empresários do turismo, que hoje muitos estão me ouvindo também aí, eu agradeço a presença de todos, que a gente pode ministrar, assim como eu estou hoje aqui convidado pela ESIC, mas a gente participar e criar, multiplicar o nosso conhecimento. E isso surge novos roteiros, novas ideias, novos negócios. Por que não participar de uma loja de souvenirs lá num ponto turístico com ideias, trazendo ele para participar? Ou seja, você está citando aí a união mais forte ainda do setor do turismo com a escola, literalmente, Exatamente. certo? E dentro desse sentido, quem mexe com hotelaria ou quem mexe com agência de turismo ou as outras cadeias de ramificação do setor podem também virarem consultores desse modelo de negócio, é isso? Exatamente. Eu queria deixar muito claro isso para que quem está nos ouvindo hoje aqui sejam os alunos, os empresários do nosso segmento de turismo, que a gente pode aproveitar muito esse momento e isso pode se desdobrar em muitas ideias diferentes que a gente nem está imaginando aqui, mas o conhecimento de levar, por exemplo, e surgiu agora para os nossos vendedores do Brasil todo, agências, a gente fazer utilizando até a universidade, a faculdade, para ministrar palestras e um curso do nosso produto aqui. Isso tudo de maneira online. Então, a gente conseguiu chegar a níveis de conhecimento que antes, no dia a dia do trabalho, era de uma outra forma, e agora a gente está se adaptando, e isso está agregando muito, Elton, isso agrega muito porque os nossos agências de turismo e operadoras que estão lá no Nordeste, estão do outro lado do Brasil, estão tendo conosco um curso muito aprofundando o nosso produto. Então, todos estão sendo beneficiados e ficando assim, já com um certificado, inclusive, de venda do nosso produto aqui, que é o
os passeios, os roteiros da região do Paraná. Uhum. Aqui a EZIC, sendo por excelência uma Business e Marketing School, deixa eu fazer uma pergunta para você, Jorge. A agência de turismo, que mexe, que tem lá terceirizado o setor de publicidade, né, o setor de marketing, e que por uma aventura teve que cortar gastos agora, ele pode ou deve aprender a lidar com publicidade nesse momento? Sim. Então, veja, Elton, nós demos um exemplo só lá, mas isso pode se desdobrar a muitos outros segmentos. A gente não pode ficar limitado apenas a uma ideia, a um segmento, a um setor. Você falou em publicidade agora, por que não chamar o que antes só nos fornecia um produto de publicidade, que fazia nossos materiais, divulgava, por que não chamar ele para dentro da nossa empresa, numa reunião, e contribuir para eles com os nossos materiais, contribuir com as ideias, chamar eles para que a gente, em conjunto, possa fazer a nossa divulgação de marketing, a nossa divulgação comercial, e eles também aproveitarem o que a gente tem para passar para eles, que é o nosso conteúdo, que é a nossa experiência. Então, acho que trabalhar nessa parceria, ele é bom para os dois segmentos. Ou seja, trabalhar com o publicitário da tua agência de turismo, trabalhar com o contador, trabalhar dessa maneira também com o jurídico, trabalhar também com os recursos humanos, ou seja, com toda essa orquestração que outrora você só delegava por falta de tempo e que agora você vai ter um pouco mais de tempo, digamos assim, para unificar ou porque não virar também um pouco desse profissional, né? Exatamente. Tá. Aproveitar esse profissional, aproveitar essa experiência e juntos a gente crescer ainda e junto com uma gestão de negócios, como vocês oferecem para nós, eu acho que a gente consegue contribuir muito para o desenvolvimento de todo o trade. Não só pensando nas agências, mas todo o trade. Como eu falei, desdobra muito em hotelaria, desdobra em guias de turismo, em transportes. Eu acho que a gente consegue juntos num crescimento muito maior aí, aproveitando todas essas ferramentas, essas ideias que nós temos à disposição aí. Chegou uma pergunta aqui por WhatsApp, um aluno pergunta aqui para você, Jorge. Seria mais ou menos como esse momento que a gente está aproveitando para arrumar a casa da gente? Ou seja, você que tem um hotel, uma pousada, ou até mesmo, ele escreveu que vans de transporte, você ajeitar a sua van para que você reduza gastos, inclusive de economia de combustível, ele põe aqui. Seria esse o momento? Elton, nós primamos muito pela excelência, tanto no transporte, né, todo o cuidado. Então, realmente esse é o momento para a gente encontrar pequenos pontos que podem ainda melhorar. Eu vou falar do terceirizado, proprietário de uma van, de uma empresa de ônibus, micro-ônibus, em que esse momento é o momento de, literalmente, revisar os veículos. Por que não buscar uma economia melhor no combustível dos veículos? Será que há possibilidade de um ganho, né, de não ter desperdício? Será que é possível apenas regulando? Vou dar um exemplo, né? Regulando a mecânica desse veículo. Então, todos os ajustes necessários, quando a gente fala no setor empresarial, e agora olhando para o lado de um fornecedor de um transporte, ele pode, com certeza, encontrar no seu meio lá seja um veículo, ele pode encontrar maneiras de ser mais econômicos daqui para frente. Eu acho que a grande chave é a gente encontrar, quando se fala em arrumar a casa, literalmente é isso, é arrumar a casa e ver aonde a gente pode deixar mais ajustado para que a gente ande nos trilhos daqui para frente. Eu vi uma empresa ali do Mato Grosso que está começando a vender vouchers para 2021. Existe essa possibilidade real para empresas aqui de Curitiba e do Paraná, por exemplo? Isso é uma realidade nos nossos dias, porque as agências e operadoras de turismo, as empresas de turismo, nós temos vários exemplos aqui, em que você pode já comprar sua viagem para daqui 6 meses, ou daqui 3 meses, enfim, e já comprar com voucher, beneficiando você, para você utilizar um upgrade, utilizar um passeio extra. Isso vai ajudar tanto o benefício de quem compra, que ele vai realizar esse sonho que ele já estava planejando, vai ter um benefício lá na frente, que ele vai ganhar um upgrade, ele vai ganhar um passeio extra, um roteiro extra, ele vai ganhar um benefício, né? Pode ser revertido até num desconto na compra agora, que isso deixa muito atrativo. E para o empresário, para o lado empresarial, é uma solução para fazer caixa, para ele passar no momento agora que eles estão parados. Então, a gente conta com esse também. Então, essa ideia do voucher,
ele vem de encontro aos dois lados. Ele favorece a quem compra e favorece o empresário agora, as empresas que estão fazendo desde já um fundo de caixa já para passar a quarentena. Aquela agência, por exemplo, que trabalha com turismo de restaurantes, com turismo de vinhos, cervejas, a cerveja está muito em alta nos últimos anos, dentre outras coisas aí, ela conseguiria vender um voucher, fazendo uma amarração estratégica comercial com esses segmentos que recebem os clientes através dessas agências? Exatamente. Aí entra aquela parceria no trade que eu comentei. Nós temos parceiros, tanto na parte de vinícolas, na região aqui de Curitiba, a região convido a todos para conhecer, nós temos vinícolas com vinhos premiados, passeios para o dia todo, passeios para conhecer com gastronomia. Eu não vou citar o nome de uma ou de outra agora, para não alongar e não ser, digamos assim, deixar alguém de lado, porque são muitas vinícolas de vinhos premiados e locais maravilhosos. Eu falo em tour de experiência, que é onde você se aprofunda numa experiência nesse segmento. Então, uma é dos vinhos, outra das cervejarias, Curitiba, capital das cervejarias artesanais. Quem é de Blumenau fica bravo com a gente, porque eles falam, existe uma rixa, eles falam que são capital da cerveja artesanal, da cerveja, mas nós somos a capital da cerveja artesanal, justamente pelos nossos mestres cervejeiros ousar nas receitas, e hoje nós temos mais de 50 cervejarias na região. Então, realmente E o curitibano, ele aprendeu a tomar uma boa cerveja artesanal, ele já sabe pedir. Então, nos roteiros nossos, que a gente faz nas cervejarias, a gente conhece o produto, conhece a produção, e já sai dali com um curso praticamente certificado, de sabendo pelo menos pedir o que é uma boa cerveja artesanal. Entendi. Então, essa tática comercial, por exemplo, você como agência, você negociaria com as cervejarias ou com quem fornece vinho lá no teu roteiro, e eles, por sequência, também negociariam com seus fornecedores e terceirizados. Ou seja, faria com que a engrenagem, de um modo completo, facilitasse esse voucher que vai ser vendido para 2021. Seria mais ou menos isso, Jorge? Contribui com todos, né? A gente chamando parceiros, isso vai fazer com que todos tenham um benefício agora, para passar a atual fase, e na sequência, quem vai comprar também vai ter. Isso a gente consegue através das parcerias com todos do trade, seja as cervejarias, seja a rede hoteleira e do transporte. A gente consegue fazer com que a engrenagem realmente comece já com combustível agora nesse período, e quem vai comprar tem esse benefício quando for utilizar, a realizar seus sonhos, que a viagem nada mais é que um sonho a se realizar. Eu convido a todos, após essa quarentena, que utilize e desfrute do nosso turismo, seja na região. Nós temos aqui em Curitiba, região metropolitana, muitos roteiros favoráveis para um dia ou para 2 dias. Quem está próximo aqui, às vezes quem é de fora dá muito mais valor para a nossa Ilha do Mel, que está 1 hora e meia daqui, do que nós mesmos. Eu convido a vocês a conhecer a Ilha do Mel, as colônias holandesas aqui próximo, na região dos Campos Gerais, a conhecer a cultura que tem na Lapa, que em 1894 teve uma revolução ali, foi um período de guerra ali, assim, então ficou essa história que hoje está ali, a história bem preservada. Então nós temos, assim, a 1 hora daqui de Curitiba, nós temos várias opções. Convido todos vocês para conhecer a nossa região, fomentar nosso turismo, viajar para as nossas cidades aqui do Brasil. Eu faço parte, né, a Agência Tours faz parte da Brasil Total Receptivos, em que cada destino turístico, seja uma capital ou um destino como é Bonito, Mato Grosso, tem um representante nosso, associado ao Brasil Total Receptivos. Eu convido vocês a conhecer pelo site, conhecer esses locais, porque nós vamos estar fomentando o nosso turismo nacional. Temos maravilhas no Rio Grande do Sul, nós temos maravilhas em Recife, nós temos o Bonito, no Pantanal, Rio de Janeiro, então, enfim, nós temos uma diversidade no Manaus. Se eu for falando, nós temos muitas empresas. Eu convido vocês a entrarem no site depois e conhecer e utilizar mais o nosso turismo nacional, então. Certo. Falando dessas táticas comerciais nesse momento, uma outra pergunta aqui via o WhatsApp do Evandro. Ele pergunta assim, no caso a você, né, Jorge? Seria o momento de se preocupar em ganhar dinheiro ou manter o cliente? Com certeza manter o cliente, né? Eu acho que a hora agora é de a gente fortalecer nosso cadastro, nossa carteira de clientes, perguntar como o nosso cliente está. Não é o momento de vender agora.
mas o fato de você perguntar como ele está passando, você já trouxe ele, garantiu com que esse cliente lembre de você após essa quarentena. Então, eu acho que... Ou seja, para você vender um voucher para esse cliente, você precisa ele ter mais próximo de você do que nunca, seria isso? Exatamente. Hoje, próximo é estar convidando ele para um treinamento, é convidando ele a conhecer um novo local, é mantendo ele nas suas relações. E realmente se preocupando, né? O lado humanizado, assim, a gente se preocupando com o nosso cliente, preocupando com o nosso... a gente vai conseguir manter com que ele logo venha a reverter para nós de uma forma bem orgânica, bem normal, ele vai participar sempre, vai lembrar da tua empresa. Certo. Então, o momento agora é tanto a preocupação com o nosso cliente, e eu percebo assim o associativismo. O associativismo, eu sou defensor do associativismo, de estar sempre preocupando com os outros do mesmo setor que você está, seja o meu, que é do turismo, você está se preocupando e se associando para você ter força a buscar uma ajuda do governo, seja para um plano, para a gente conseguir um fortalecimento, porque nem sempre é um plano de um crédito, mas o fortalecimento ele pode vir com benefícios para a gente fomentar o nosso setor. E com a força do associativismo, a gente vai chegar a ter essa... Então, eu sou defensor do associativismo para que todos, seja quem é um microempreendedor, nos artesanatos, eu vou falar em vários setores que se desdobram aqui, que realmente procure associativismo, procure um Sebrae, procure a sua associação do bairro, procure se fortalecer dessa forma. Eu acho que juntos a gente chega mais longe, e somos mais fortes também. Quando estamos... Duas cabeças pensam mais do que uma, é aquela velha clássica, né, Jorge? Eu acho que o momento agora é de positivismo, de a gente estar com uma esperança, uma vontade muito grande de voltar logo ao nosso ritmo, que não vai ser normal, vai ser algo diferente do que a gente conhecia, mas a gente pode passar isso a um amadurecimento muito grande nesse período, e a gente pode passar muito mais forte. Então, eu acho que o associativismo vai levar com que as pessoas cheguem a um determinado objetivo, cheguem juntos aí e saibam que realmente a gente vai passar bem por isso. Uma outra pergunta aqui. Aqueles vendedores de souvenirs e camisetas nos pontos turísticos do Brasil, como é que eles vão sobreviver nesse momento de quarentena? Você tem alguma ideia, Jorge? Elton, voltando ao que eu comentei agora há pouco, que é procurando esses nossos parceiros para encontrar juntos soluções. A gente pode encontrar novas ideias para esse, digamos, empresário que vende os souvenirs, em conjunto com a nossa empresa. Vou citar agora, por exemplo, eu crio um roteiro para daqui 3 meses. Eu já posso até criar, por que não enviar para o meu cliente que daqui a 3 meses vem, uma opção de voucher de brindes, de souvenirs, em que ele já pode comprar com um benefício, ele já pode comprar, inclusive, esses souvenirs adiantados. Esse souvenir pode vir para ele de uma maneira... antes a gente fala assim, a gente tinha que levar na mala, peso, levar uma garrafa de vinho, levar um tipo de presente para as pessoas. Você não precisa nem carregar na mala hoje. Você pode comprar isso virtualmente, escolhendo com calma na sua programação de viagem. E por que não eu oferecer no meu site de vendas, trazer esse empresário de vendas de souvenirs, colocar no meu site, colocar um combo já oferecendo alguns produtos. Então, essa ideia é fantástica. Você vê como daí a gente se desdobra em muito... É por isso que eu convido os empresários, e dando essa ideia para os alunos, o empresário e o empreendedor, ele tem que estar todo dia se reinventando, encontrando soluções novas. Os nossos problemas do dia a dia, ele realmente um desafio. Nós passamos desafios diários, e isso aqui nos leva assim, ao combustível para a gente estar procurando uma saída todos os dias para dar respostas. Acho que essa é a grande chave que você me deu agora, uma grande ideia, Elton, é de trazer... Na verdade, não fui eu, foi a pergunta aqui de um colaborador aqui de uma empresa. Vamos aproveitar essa ideia, eu agradeço já. O nome dele é Leandro. Leandro, muito obrigado pela participação. Com certeza pode ser um dos produtos que a gente venha beneficiar um empreendedor aí de souvenirs, de artesanato, né? Entendi. A gente notou que agora o empresário, de uma maneira fulminante, assim, ele começou a entender de mercado externo, de balança comercial,
de PIB, ele começou a entender a palavra deflação, né, por causa do índice de alimentos que começaram a se consumir nos últimos 60 dias, dentre outras coisas. Ou seja, a absorção da informação, ela tornou-se quase que inerente ao empresário, não só do turismo, mas do Brasil como um todo. O que você acha, diante disso, que a gente pode colher de bons frutos, diante dessa organização que você acabou de explanar aí, para outubro, novembro ou para 2021, Jorge? Eu vejo assim que o grande legado que vai ficar é que os empresários que passaram por essa dificuldade, eles vão saber que eles precisam muito mais estar se especializando nas suas áreas. Quando eu falo, eu já lembro, me recordo da gestão empresarial, para que você se programe e que você esteja pronto para enfrentar vários desafios, vamos falar assim, desafios. Então, eu percebo que quem estava se preparando, estava já com uma gestão empresarial, ele estava se planejando, ele consegue passar por isso e ver uma luz no fim do túnel. Tanto com a equipe dele e com o que vai acontecer. Isso, as informações hoje é muito importante para você esteja atualizado, vendo as nossas as novas ferramentas digitais que a gente tem à disposição, para que a gente esteja na frente no domínio da situação da empresa. Certo. Interessante. A Fabiola Michelin, perdão, está dizendo aqui, puxa, obrigado pela palestra, estou aprendendo muito, isso no chat ali, tá, pessoal? Eu sou a empresária que vende o souvenir, olha só que interessante, ela já está dentro desse escopo. Então já temos uma ideia em conexão aí para a gente, isso eu quero estender isso a todos os empresários de todos os segmentos, a gente sempre tem alguém para trazer de parceiro, algum colaborador, alguma ideia. Hoje nós tivemos aí assim, várias ideias. Quem está na frente vai conseguir depois largar na frente também. Então, acho que essa é a conexão dos setores aí do associativismo. Essa conexão vai deixar de grande legado na pós-quarentena aí. Acho que o que a gente vai levar para frente e poder guardar de coisas positivas é essa organização, esse associativismo, essa informação, ver como o próximo está, o que ele pode, o que a gente pode levar para ele em contramão, ele trazer para a gente também. Então vai ficar muitas coisas positivas pós-quarentena. Veja só, Elton, não só esse legado que a gente diz assim, eu acho assim, o conhecimento que nós estamos tendo agora é um grande legado também que a gente vai ficar aí para utilizar no nosso meio empresarial aí. O codinome que vem com a THA pergunta aqui, você acredita que hoje seria interessante o receptivo se preparar para vender esses pacotes com aéreo, hospedagem para o final desse ano, 2020, sem, ser emissivos também? Olha, o emissivo, ele hoje, para esse segundo semestre, ele é possível para empresas como a nossa, que tem o receptivo, ele é possível vender no emissivo, mas para o mercado nacional. Como eu mencionei agora, os nossos associados da Brasil Total Receptivos, que podem receber os turistas, seja no norte, nordeste, Manaus, ou no sul, em Santa Catarina, enfim, em todos os nossos destinos turísticos. Então, é possível sim, é possível, realmente a forma de se reinventar. A gente tem que ver dentro do nosso negócio, um exemplo claro que os restaurantes que vendiam em buffet estão hoje se especializando em delivery. Então, são exemplos de negócios em que a gente tem que adaptar para a nossa realidade. Então, é possível sim, eu agradeço essa sugestão aí. Outra pergunta aqui, na verdade é uma afirmação. Creio que para 2021 venha renascer o Made in Brasil. Ou seja, tem muita gente acreditando num refortalecimento de ideias, serviços e produtos brasileiros, como outrora tivemos lá nos anos 80, por exemplo, né? Você acredita que o turismo brasileiro pode se encaixar ou já deve pensar nisso, mais ou menos, Jorge? O turismo brasileiro vai ganhar muito com isso, ele pode e deve. Nós temos um número de 2019 que o mercado, os turistas, eles tiveram consumo só viagens para o exterior de 19 bilhões.
19 bilhões de reais. Gastando no mercado externo com viagens de turismo e lazer. Então, isso a gente percebe que a gente vai conseguir reverter muito, vai ser necessário viajar para dentro do Brasil, tanto por necessidade, por dificuldade de ir para o exterior, como a gente falou, das barreiras, sejam sanitárias, de divisas de fronteiras. Então, hoje está muito difícil, seja com o dólar. Então, o mercado nacional será aquecido em final de 2020 e 2021 muito mais ainda. Então, a gente percebe um aquecimento e acho que pode e deve, então, viajar para dentro do Brasil. Ou seja, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, Rio de Janeiro, São Paulo capital, Salinas, Lençóis Maranhenses, Pantanal Mato-Grossense e os 7.000 quilômetros de costa deve, então, se reorganizar nesse momento. É mais ou menos isso? Com certeza, já estão eu acompanho muitos destinos, os empresários já estão se preparando, já é consenso que vai fortalecer o nosso turismo nacional. Então, hoje nós passamos num momento de crise, um momento de baixa, mas a gente tem essa percepção em que dentro de 30 a 60 dias já vai começar devagar esse nosso... Não vai voltar como ao normal, como era antes, mas vai voltar de uma maneira significativa, vai voltando aos poucos. Então, nós já temos isso aí, um fortalecimento para o nosso mercado nacional. Já estão se preparando, com certeza. Em relação às empresas aéreas, você acredita que pode haver uma renegociação no sentido de passagens mais baratas, facilitar essas agências, ou seja, os setores do turismo? O setor da aviação é um mercado muito importante que está hoje passando por uma crise muito grande. Quando eu falo aviação, são aviões, são ônibus, as vans, enfim, todo o transporte, todo o meio logístico aí que é o conduíte aí das agências, né? E eu acredito, assim, que essas empresas aéreas que são, acho que começa a cadeia lá nas empresas aéreas, que é para que vai começar a fomentar o nosso... Os ônibus aqui estão parados hoje aguardando uma movimentação que vai começar na aviação. Quando começar a liberar os voos, já tem uma previsão, acho que a Azul já começa em 1º de junho, então existe já uma programação para retomada e com certeza, tendo benefícios para essas empresas da aviação conseguir retomar investimentos deles, investimento do governo, eles conseguindo voltar a retomar, eles vão alimentar toda uma cadeia de transportes, que seja o turismo. Eu acho que é com isso que a gente vai passar logo para um aquecimento aí no nosso transporte. Tá certo. Jorge, uma pergunta aqui da EZIC Internacional para você, que é da Jeans Tours da Jordana. A gente já é parceiro, somos parceiros fazem anos já, mas a gente queria saber aí, na intimidade, o que vocês priorizaram para reorganizar nesse momento de quarentena, nessa parada ou nesse realinhamento comercial que vocês estão retomando aí? O que vocês pararam? Vocês jogaram papel fora? Vocês revisaram carteira de clientes? O que vocês fizeram na prática? Acho que o principal aí, quando parou já, entramos na quarentena, foi o momento de chamar a equipe e ajustar os desperdícios do dia a dia. Então, a gente já começar aonde estavam alguns vazamentos, digamos, desperdício. Então, ajustar desde a estrutura da equipe, houve todo um remanejamento e uma readequação e um planejamento como a gente ia passar por essa quarentena. Então, primeiro, acho que foi essa preocupação, e aí a gente começar a alinhar, buscando os nossos clientes, readequando os nossos projetos, que são os nossos roteiros, os nossos produtos, né? Vamos falar assim, que nossos roteiros de passeios são produtos. Então, a gente readequou dessa forma. Então, a gente conseguiu a equipe, estrutura tanto do prédio, aonde a gente poderia buscar economia e alguma forma aí que... Então, a gente foi ajustando toda a máquina. Uhum. Você tem alguma dica para passar para o pessoal e como elaborar um voucher? Tenho muitas dicas.
as ideias, assim, elas fervilham na mente do empresário, assim, sabe? Eu acho que os vouchers, eles podem, você pode tanto beneficiar com desconto, você pode beneficiar com compra um e ganha um outro, para você levar o seu amigo, o seu companheiro, sua esposa, seu marido. Então, eu acho que existem várias formas de a gente conseguir beneficiar quem está comprando e beneficiar a nossa rede. Eu posso chamar um parceiro hoje, um restaurante, conseguir com ele uma porcentagem de desconto ou conseguir uma forma de atrair o meu cliente, porque eu estou levando o meu cliente para um restaurante. Então, ele é beneficiado, o restaurante se beneficia, por que não passar isso também para quem compra? Então, a gente consegue fomentar. Eu acho que essa a chave é a gente fazer com pouco investimento, a gente conseguir dar um benefício para o comprador. Essa é a chave para você atrair novos compradores. Uhum. Essa readequação entra no escopo, por exemplo, eu vou comprar uma viagem para 2021, o que seria normal. Vamos fingir que não existisse essa quarentena aí, essa coisa chata que está acontecendo. Eu vou comprar uma viagem para 2021, certo? Eu vou me programar lá para fevereiro, por exemplo, carnaval. Agora tem a quarentena. Existe alguma tática comercial para que você acalme o teu cliente ou favoreça ele, como se fosse, entre aspas, quase que a mesma coisa, comprar lá para frente, Jorge? Exatamente. Primeiro que a gente manteve os mesmos valores de 2020 para 2021. Hoje é consenso, hoje a gente não ter alteração. Justamente para que a pessoa que se programou para uma viagem esse ano, ele possa apenas prorrogar a sua viagem para 2021 sem ter perdas significativas. Então, a gente sempre fala, não cancele sua viagem, adie essa viagem. Então, você adiando essa viagem, você vai realizar seu sonho num período, vou prolongar um pouco o período, mas a gente vai poder aproveitar da mesma forma. É um tema bem interessante, Elton, eu gostaria de falar assim, que o planeta, as nossas matas, os animais que estão na sua vida, no seu habitat natural, hoje o planeta está respirando mais. Não sei se você percebeu, mas assim, nós temos menos poluentes, nós tivemos um benefício global olhando pelo lado da natureza. Então, os nossos parques estão maravilhosos, a região aqui que é possível visitar ecologicamente, está tudo melhor e está aguardando os nossos turistas. Então, quando a gente vende isso e passa isso para os nossos clientes, a gente passa essa informação que está tudo aqui sendo muito bem cuidado para que ele possa viajar com segurança, ele vai ver os locais muito mais bonitos daqui esse período que ele possa voltar aqui para a nossa cidade. Interessante. Dentro de uma escola de negócios, abre aspas, a gente escuta uma frase muito interessante, que as pessoas não querem o teu produto, não querem o teu serviço. Elas querem viver uma experiência e ainda ter a solução para os seus problemas, certo? Diante disso, quando você passa para o cliente que a natureza está sendo preservada, que as praias estão mais limpas, que o Pantanal está mais preservado, que os parques e os roteiros turísticos, como Foz do Iguaçu, etc., claro, porque estão fechados, estão à espera de todos eles lá para 2021, você está passando para eles a experiência do que eles vão desfrutar. Seria mais ou menos isso, Jorge? Exatamente. A gente alimenta essa expectativa, cria essa expectativa para que a pessoa ainda saboreie com muito mais gosto, sabe, que ela vai poder realizar o seu sonho de conhecer aquele local e saber que tudo está mais bonito, está tudo muito bem preparado para eles. Então, a gente consegue agregar isso a uma venda, como você falou, uma venda seja para daqui 6 meses, né, abril de 2000 vamos falar assim, início de 2021, mas a gente já pode criar essa expectativa, alimentar os sonhos de quem está vindo para cá. E isso agrega muito, porque ela vai conseguir perceber os detalhes aqui que atraem a nossa região aqui. Entendi. Ou seja, isso também é uma tática comercial, né, Jorge? Exatamente. A gente usa muito assim o termo de um limão fazer uma limonada, sabe, Elton? Bacana. Um período aí... Sim? Diga lá, Gustavo. Deixa eu ativar minha câmera aqui. Vou fazer uma pergunta, Jorge. Normalmente, no processo de aquisição de um pacote turístico, existem perfis de clientes que hoje, e não somente para o serviço de turismo, mas para outros serviços também,
optam realmente por fechar processos de negociação de maneira presencial, conhecendo a empresa onde vão contratar o serviço. Como é que vocês estão, que estratégias que vocês estão utilizando no ambiente digital para poder manter as vendas, uma vez que esse atendimento presencial já não tá nesse momento podendo ser feito? Obrigado pela pergunta, Gustavo. Veja só, quando eu falo do associativismo, nós temos uma rede de associados, vou falar da nossa Associação Brasil Total Receptivos. Nós temos uma carteira de clientes, seja da nossa empresa, o outro associado no Rio de Janeiro, Santa Catarina, tem a sua carteira de clientes. Então, foi o momento da gente se readequar, se encontrar e trocar informações. Por que eu não posso oferecer para os clientes dele também, da carteira de clientes dele, os benefícios que eu tenho na minha região, para que ele possa fazer um roteiro em combo, seja uma pessoa vem do Nordeste passar 10 dias no Sul, ela pode passar um roteiro integrado, que é Santa Catarina, Paraná, aqui, Curitiba, e indo até Foz do Iguaçu e conhecendo 3 regiões aí. Então, a gente conseguiu encontrar algumas soluções e chegar para esses nossos clientes, que antes eu teria que, de uma forma física, fazer uma visita para pegar um aéreo, fazer visitas em agências, buscar fisicamente, como você falou. Hoje eu consigo encontrar esses clientes com uma solução nossa, foi encontrar dividindo, né, compartilhando do nosso cadastro de clientes e mandando para eles roteiros integrados, tudo de maneira virtual, online, mailing, enfim, chegando de uma forma a demonstrar os novos produtos aqui que a gente conseguiu encontrar uma forma de atingir esses clientes. Legal poder trabalhar de maneira mais do que do ponto de vista de concorrência, uma maneira cooperativa, colaborativa, né? Exatamente. Tendo em vista que não somente alguns, mas basicamente todos os empresários estão passando por dificuldades nesse momento aí de diversos segmentos. Jorge, obrigado. Quando a gente formulou a tua participação lá, há um mês atrás, eu fui obrigado a estudar um pouco o que é o turismo, não no Brasil, mas o que é turismo. E eu descobri aqui, eu elenquei, olha, você, Jorge, 58 itens que pertencem à ramificação da máquina, veja bem o termo, máquina chamada turismo, certo? O que você acha que no pós-quarentena, ou nesse momento imediato, que eu acho que as coisas estão acontecendo no agora, né? O que essas ramificações ou essas instâncias que a gente nem imaginam que fazem parte dessa grande engrenagem, certo, de turismo, principalmente nesse Brasil ocidental, vão trazer a você nesse legado? Como, por exemplo, eu vi lá que até catadores de papel, ou seja, as recicladoras fazem parte da cadeia do turismo. Elton, é uma cadeia muito grande e com essa quarentena a gente conseguiu perceber muito toda a cadeia, aonde chega a ponta, como você falou, os recicladores agora. Porque eu posso levar turistas para a Ilha do Mel e a gente nem imagina que é importante para o reciclador todo o lixo que foi coletado, fazer uma reciclagem no alumínio, nas latas, né? Enfim, toda a cadeia, isso vai chegando até os guias, os pescadores, quem está na região que a gente nem imagina, lá no litoral, lá numas ilhas do setor que faz ali as ilhas de Paranaguá. Então a gente não imagina que a cadeia ela é tão grande e ela chega até, muitas vezes a gente não imagina, mas chega até. Ou seja, antes tínhamos o pensamento, não jogue lixo, mas o pensamento não é esse, o pensamento é a verdade que sempre teve escondida, destine de maneira adequada o seu lixo. Exatamente. Né? Porque não tem como o homem não descartar algo que ele usa. Né? Pertencemos, acredito eu, a um ciclo de processo. Então, não é que não jogue o lixo, apenas destine ou descarte o seu lixo de maneira adequada, para fortalecer justamente as empresas, são empresas mesmo, que sobrevivem dessa destinação do lixo reciclado e do lixo biológico. Então, hoje, de forma muito consciente, nós estamos percebendo, quando eu falo em associativismo, o cuidado com o fornecedor, com quem a gente compra a matéria. Então, realmente, a cadeia é muito grande e essa preocupação vai ficar esse legado para a gente se conscientizar muito mais após quarentena.
Maravilha. A gente comentou na reunião de semana passada sobre análise SWOT, né? Ou seja, você que é empreendedor, você precisa fazer uma matriz SWOT sobre as suas novas ideias agora. Fale um pouco disso para nós, Jorge. Isso fez parte do nosso treinamento, do nosso encontro, como se falou, a gente teve que se reinventar e a matriz SWOT, ela nos ajuda muito a perceber o que a gente... Aí entra naquela momento da gente buscar onde pode ter economia na empresa, nos nossos gastos do dia a dia, seja papéis, seja no toner, o que a gente vai conseguir reduzir. Então, a gente usou a matriz SWOT como uma ferramenta aí para descobrir as forças e fraquezas, nada mais isso, que a SWOT é uma sigla em inglês. Vou falar em português aí, para a maioria já conhece, vou falar forças e fraquezas e as oportunidades que a gente pode encontrar, né? Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para quem não sabe, aí rapidinho, fica o convite agora da ESIC Internacional, são duas instâncias aí, é o aconselhamento de carreira, ele é gratuito, tá, Jorge? Você, inclusive, está convidado a participar, você e seus funcionários. Veja bem, counseling de carreira gratuito. É só entrar no site da ESIC, esic.br, e fazer inscrição, é onde a gente vai trabalhar na matriz SWOT que o Jorge está falando. A análise SWOT elenca 4 instâncias: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Sim, agora nessa quarentena, quando você for estudar uma estratégia nova, seria interessante você passar por esse crivo. Quais são as forças? Quais são as fraquezas? Quais são as oportunidades? E quais são as ameaças dessa sua nova estratégia? Tá joia? Jorge, a gente tem mais 2 minutinhos aqui. Eu queria convidar o pessoal aí a depositar uma pergunta no chat, ou abrir a sua câmera, ou o seu áudio, ou os dois em paralelo, e fazer uma pergunta para você. Obrigado. Todos convidados aí, pessoal. Estou pronto a responder aí. Qual será a primeira pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Queria deixar claro se vocês, como alunos, empresários do mesmo segmento ou outros segmentos, conseguiram absorver uma ideia, uma sugestão nossa, eu já fico muito, muito feliz, que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E se a gente conseguiu dar uma esperança para o empresário que às vezes não está vendo muita solução, e a gente tem muito positivismo e esperança que tudo vai melhorar logo. Vai passar forte por isso. E se vocês conseguiram absorver um pouquinho de esperança, absorver uma ideia nossa, uma sugestão, como foi aquela dos souvenirs, como foi outras ideias que a gente passou, eu sou muito grato e esse momento que a gente esteve junto. Então, se cada um absorveu alguma coisa interessante, pode deixar, inclusive, registrado para nós aí, se conseguiu ter uma ideia, absorver essa ideia, trazer para dentro do seu empreendimento. Aqui no chat eu já percebi aí, muitas pessoas não vão conseguir visualizar, que entraram um pouquinho depois, mas muitos dos depósitos aqui são de agradecimento. Via o WhatsApp aqui também, eu tenho 14 comentários que a palestra foi positiva. Lembrando que essa palestra está sendo gravada, ela vai ser depositada nos canais do YouTube, Instagram e Facebook depois. Vocês podem assistir, principalmente aconselho que repasse nisso aos seus colegas, que a gente sabe que nesse momento duro estão trabalhando arduamente. Jorge, eu vou deixar teu WhatsApp aqui no chat, para que o pessoal possa copiar e entrar em contato com você. É o 419 9976-8734. Jorge, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Jean. Agradeço a tua explanação, acho que foi bem produtiva. Eu também sou do ramo do turismo, também sou professor da ESIC. Eu acho que é muito importante que a gente saber que nós temos um problema muito sério agora no momento, que é o capital de giro, né? Exato. Então, a gente trabalha com capital de giro no turismo, principalmente, talvez de 1-2 meses. Então, nós do turismo, principalmente, eu sou uma operadora, a gente está com um problema, além de não termos venda, nós estamos devolvendo dinheiro, né? Como assim? A gente vende e devolve ainda a comissão. Então, nosso fluxo está negativo, na verdade. Exatamente. Então, o que acontece agora, que o governo liberou, você sabe disso, o governo liberou agora uma verba de 5 bilhões de reais para o setor. Exato. E esse setor, deve ter gente também do setor acompanhando a gente do trade, existem 2 tipos de financiamento, que é o Fungitur e o FAMP, né? O FAMP é um pouco mais complicado, mas o Fungitur agora, inclusive para capital de giro, com carência de até 12 meses, para você começar a pagar, para a gente pegar um fôlego, né? Porque
quem tem as suas contas enxutas, fica um pouco mais fácil de lidar, mas como às vezes a pessoa tem uma estrutura um pouco maior, então fica um pouco difícil lidar com isso. Mas tem funcionário, então existem vários detalhes que a gente tem que pensar nisso. Os empregos têm que continuar existindo, né? A gente não pode... a gente tem família e tudo, então a gente tem que pensar nisso. Então fica uma dica para todos os empresários do turismo que existe esse Fungetur. Provavelmente semana que vem já está disponível no BRDE, assim como na Caixa e no Banco Fomento do Paraná. Então, se alguém quiser ter acesso a isso, tem que se informar com eles, eu acho que é bem útil para todo mundo. Bem interessante, professor Jean. Boa tarde, seja bem-vindo aí. Boa pessoal, tarde, essa informação do professor Jean não é só de extrema utilidade, tá, pessoal? Como, de fato, vai ser depositado no chat ali os canais que podem ser acessados para maiores informações. Procede isso, professor? Sim, isso mesmo. Eu coloco aqui para vocês, pode deixar. Tá bom, muito obrigado pela participação. Um abração para você e para a Roberta aí. Grande abraço, Elton. Grande abraço, Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado, é isso, Elton. Não sei se tem alguns minutinhos ainda. Como é que tá aí? Pode finalizar com as tuas palavras aí. Agradeço, o professor Jean falou sobre um incentivo do governo, um financiamento, uma linha de crédito para as agências, empresas, todos os segmentos de turismo, né? Tem o cadastro, inclusive. E a gente espera que o governo consiga desburocratizar um pouco para que chegue realmente a todos do nosso setor, que é uma cadeia bem grande, mas que chegue. Eu percebi, a gente teve uma notícia que a Itália estava dando um voucher para os seus, digamos, para as pessoas utilizarem no turismo, para fomentar o turismo, né? No Brasil não houve essa ideia ainda, mas houve esse investimento agora, foi disponibilizado 5 bilhões para que o setor do turismo possa se movimentar. Esperamos realmente que chegue a todos, que é de extrema importância, como o professor João falou, as empresas, sejam grandes, pequenas, não têm um fluxo de caixa tão grande para suportar mais do que normalmente 30, né? O ideal seria que pudesse passar 90 dias, 3 meses a 6 meses, mas a gente, na realidade, não tem esse fundo de caixa para suportar mais do que 30 dias. A maioria já estão aí com dificuldades, realmente. Então, vem em boa hora e espero que todos sejam beneficiados. Obrigado, professor Jean. Obrigado a todos que estão participando. Obrigado, realmente. Eu queria deixar meu agradecimento. Como é 1h da tarde, agora é um momento bem precioso em que todos disponibilizaram para a gente. Espero ter contribuído para os negócios de todos vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, Jorge, agradecemos a todos os participantes, professor Jean, Roberta da Turismo Fácil também, e todos os colaboradores da área aí. Lembrando, essa palestra, foi gravada, e em 72 horas ou mais tardar, ela vai estar disponível nos canais do YouTube. É só procurar lá EZIC Brasil que você acha ela. Pessoal, faço o convite novamente. Venha fazer entrevista dos nossos MBAs, venha procurar saber o que é um MBA internacional, o que é um curso de gestão comercial na graduação, e lembrando que vejam bem, todas as nossas aulas estão sendo transmitidas ao vivo, dia após dia, de maneira remota, online, através das tecnologias da EZIC Internacional e através da boa força de vontade de todos os nossos professores, colaboradores e participantes da EZIC na Espanha, no Brasil, na China e nos Estados Unidos. Jorge, muito obrigado, uma boa tarde a todos, e todos com fé, força e esperança. Meu nome é Elton, tchau, tchau para vocês. Agradeço, força e esperança. Um abraço.